queridos e olá, queridas, que satisfação enorme ter você aqui em mais uma aula no canal, viu? Meu nome é Fábio Santos, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre esse assunto interessante, bacana, que eu pessoalmente gosto bastante de lidar, que fala sobre o chamado absolutismo monárquico. É uma filosofia de governo dentro ali da Europa, no século XIV, até mais ou menos no século XVIII, e começa a cair em desuso por completo no século XIX, mas que foi muito importante para a formação e para a organização dos reinos europeus. Vamos lá ver o que foi o absolutismo monárquico? Vem comigo então, pessoas. Quando a gente fala de absolutismo monárquico, acabei de falar do período, a gente está falando de um período histórico que vai aqui do chamado século XIV até mais ou menos o século XVIII. Até o século XVIII o absolutismo monárquico não é tão duramente questionado assim. Chega ali a segunda metade desse século ele vai ser. Quando nós falamos do absolutismo monárquico, nós precisamos olhar para essa palavra aqui, ó, absolutismo. Absolutismo vem da palavra absoluto. E quando nós falamos de algo absoluto, nós falamos de algo total. Então, quando nós estamos falando de totalidade, eu estou querendo dizer para vocês que o absolutismo monárquico se baseia no controle e da centralização total. Ok? Quando nós falamos do absolutismo, nós estamos falando de uma centralização total do poder do rei, do poder real, nas mãos do monarca. O que isso significa? Todas as decisões, ou praticamente todas as decisões dentro do Estado absolutista, são tomadas pelo rei absolutista. Isso vai significar, pessoas, que uma série de questões aqui trabalhadas nessa época, tudo aquilo que diz respeito à concentração do poder vai ficar nas mãos dos reis. Com isso, uma série de autoridades que existiam antes, uma série de filosofias de governo que existiam lá na Idade Média, vão começar a desaparecer por completo. É nesse momento que eu tenho o desaparecimento das autoridades feudais. Como é que funcionava o reino lá na Idade Média? Vamos imaginar um pouquinho assim. Você tinha um reinozinho que estava aqui, que se juntava com outro reinozinho que estava aqui, tinha um outro pedacinho, outro feudozinho que se juntava aqui, com outro pedacinho de feudo que estava aqui e com outro pedaço de feudo que estava bem aqui. Aí você tinha um rei bem aqui nesse feudozinho dele aqui. Todo mundo respeitava o rei. Só que em cada feudo mandava o seu respectivo senhor feudal. Só que a partir de agora, com a centralização do poder nas mãos do rei, essa lógica de feudalismo, essa lógica do feudalismo de cada senhor feudal mandar na sua localidade, começa a cair em desuso por completo. O que isso vai significar? Que o rei agora não governa só o reino todo de maneira simbólica ou de maneira minimamente respeitosa. Agora, tudo o que diz respeito ao Estado pertence a ele. O reino agora passa a ter completo respeito à autoridade real. E o rei passa a governar todo o reino. Isso vai significar o quê? Que a nobreza vai perder sua força? Em parte sim, mas por outro lado, com esse desaparecimento das autoridades feudais, uma série de questões também positivas vão acontecer. A nobreza deixa parte de sua força para agora se tornar súdita. E o rei passa a governar de uma maneira bastante soberana, controlando várias áreas do Estado. Dentro desse cenário, eu preciso falar para vocês, mesmo que de uma maneira relativamente rápida, ou de uma maneira um pouco mais sintética, quais são esses controles? O rei ele tem controle de áreas do Estado. E eu fiz questão aqui de destacar 5 áreas do Estado absolutista que estão sob tutela do rei. O primeiro de tudo é que o nosso rei é como se fosse um verdadeiro juiz. Então, a primeira coisa que o nosso rei vai controlar é a justiça, certo? Se ele vai controlar a justiça, pessoal, significa que ele é o juiz do reino. Ou seja, as decisões jurídicas dentro desse reino são tomadas segundo a vontade do rei, segundo aquilo que ele acredita ser certo ou aquilo que significa ser errado. Só que para ele poder julgar de uma maneira minimamente justa, ele precisa de leis. E ele também é esse legislador. Então a tarefa de justiça é dele, mas a tarefa de criação de leis também. Então o nosso rei, além de ser um jurista, por assim dizer, um sujeito que vai julgar o seu reino, ele também é um legislador. É ele quem estrutura os decretos, que cria as leis. Nessa época não existe um negócio muito bacana chamado parlamento, tá, pessoas? Isso não existe por enquanto na maioria dos países absolutistas. Com exceção da Inglaterra, mas é um caso bem diferente, certo? Ele também tem interferências nas áreas da economia. Então é ele que vai determinar como vai funcionar essa economia. É ele que vai dizer
onde vai o dinheiro do Estado, de que forma esse dinheiro do Estado vai ser administrado, de que forma esse dinheiro será empregado na prosperidade do próprio reino. Por outro lado, ele também é um conselheiro, ele também tem conselheiros administrativos, mas a decisão administrativa do reino também é tomada pelo rei. Isso significa que o monarca vai definir como administrar o seu reino, como ele vai organizar todas as estruturas administrativas, como essas questões vão ser organizadas. Isso também é responsabilidade do rei. Além disso, ele também vai definir quais são e quem paga os tributos. Então o rei também determina quais são os tributos que serão pagos, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, quem não vai pagar os tributos e, consequentemente, como esses mesmos tributos serão administrados pelo Conselho Econômico do Estado, que é escolhido diretamente pelo rei, quando não é o próprio rei o conselheiro. É nesse momento também, pessoas, que surge um esquema de sustentação do rei. O que eu preciso que você entenda? Existe um esquema de sustentação desse poder real, ou seja, existem organismos na sociedade absolutista que dão sustentação e garantem o poder do rei. E aqui eu tenho pelo menos 3 classes sociais que vão dar esta estabilidade ao poder real. Aqui na parte de cima nós temos o rei. E eu tenho 3 estratos sociais, cada um com seu específico poder dentro da sociedade absolutista, que vão dar sustentação para o poder do rei, para que ele possa governar. Bom, eu tenho a nobreza, eu tenho a burguesia e eu tenho o clero. Quais são os poderes que cada um desses estados tem, que cada um desses organismos sociais possui? Bom, a nobreza, pessoas, como nós falamos aqui em cima, a nobreza ela possui terras, mas a nobreza ela não tem só o poder fundiário. O principal da nobreza é o seu poder político. Então a nobreza ela cede poder político ao rei. Lembrem-se, o rei ele nunca é descendente de uma linhagem empobrecida. Ele sempre é um líder de uma família nobre. Ele sempre veio de uma família nobre. Então a nobreza dá sustentação política ao rei. Ali no meio eu coloquei a burguesia. A burguesia, pessoas, era um organismo social, era uma das partes da sociedade que desde ali da segunda metade da Idade Média, na baixa Idade Média, ela já vinha com um crescimento econômico e uma preponderância social muito importante. Então nós podemos dizer que a burguesia, até pela sua participação econômica, ela é o braço com o poder econômico do Estado absolutista. Então a burguesia cede o poder econômico ao Estado. É ela quem vai financiar vários projetos dos Estados absolutistas. No caso das grandes navegações, por exemplo, quem vai estar financiando o Estado absolutista é justamente a burguesia, certo? Então, é essa burguesia endinheirada, com interesses próprios, é óbvio, que está participando dessa questão do Estado absolutista. Por último, nós temos o clero. E o clero, ele dá o poder religioso. Parece óbvio, mas eu preciso que você entenda que nem todo clero que vai dar apoio a um rei é um clero católico. Eu também tenho reis absolutistas que são protestantes. Eu terei isso na Inglaterra, terei isso, por exemplo, nos Países Baixos, terei isso na Suécia. Então eu vou ter povos que vão ser absolutistas e que o seu clero não é um clero católico. É um clero calvinista, é um clero luterano, é um clero anglicano. Então quando eu falo do clero é o poder da igreja, o poder religioso, que considera o rei como se fosse um enviado de Deus. O que é que garantiu que os reis absolutistas se mantivessem no poder por tanto tempo? O que garantiu era o fato de ter gente dizendo que o rei fazendo isso estava certo. É aí que entra uma série de teorias que vão defender o Estado absolutista e a sua ordem, a sua manutenção. Aqui começamos a falar dos chamados teóricos do absolutismo. O primeiro deles é um sujeito que é conhecido como o pai da ciência política. Seu nome é Nicolau Maquiavel. E ele escreve um dos livros mais célebres da história da ciência política, O Príncipe, que é basicamente um manual escrito por Maquiavel no final do século XIV, no início do século XV, que ensina como o príncipe, portanto o primeiro do reino, como o rei, no caso o monarca, ele deve se manter no poder. Várias questões do Maquiavel colocadas nesse livro vão dar suporte para que o rei possa tomar as melhores decisões, resguardando o seu poder e, ao mesmo tempo, dando, na medida correta, punições e benesses ao seu povo. É nesse livro, inclusive, que ele fala várias teorias
sobre, por exemplo, fazer o bem a conta-gotas, aos poucos, e fazer o mal sempre de uma vez. Ou seja, se você tiver que tomar uma medida muito boa para a sua população, nunca a tome de uma vez, tome aos poucos, e sempre você terá a imagem de que você foi bom. Agora, se você fizer o bem de uma vez, aquela imagem de bom não vai marcar. Ao contrário, se você fizer o mal de uma vez, a população ficará indignada, mas ela logo esquecerá. Maquiavel acredita muito nessa questão do esquecimento humano. Então, o bem você faz aos poucos, a conta-gotas, o mal você faz de uma vez, que tende-se a ser esquecido. Uma outra questão que Maquiavel fala em seu livro é com relação à questão de ser querido ou ser temido. Dentro dessa ideia de ser querido ou de ser temido, Maquiavel faz uma série de questões. Para ele, o ideal é ser querido, é o ideal. Mas não podendo fazer isso, o ideal então passa a ser temido, pois uma pessoa temida dificilmente seria derrubada. Dentro desse cenário, pessoas, temos também um outro sujeito que é extremamente importante para a história do absolutismo e para a consolidação teórica dele. Seu nome é Thomas Hobbes. Ele é inglês e escreve um livro chamado Leviatã. Leviatã é o monstro do caos na mitologia fenícia, que é um povo que hoje dá origem basicamente ao Líbano. O Thomas Hobbes ele acredita muito nessa ideia do Leviatã como monstro do caos, porque ele acredita que a natureza humana é extremamente egoísta e tem como objetivo, digamos assim, tem como lógica de funcionamento o medo, mas também tem a ambição. A ambição ela pode levar o ser humano a coisas muito boas. Você, por exemplo, que está me assistindo, tem a ambição de ser aprovado em um vestibular. Isso é ótimo, é uma excelente ambição. Mas a ambição também pode levar o ser humano à própria destruição. É aqui nesse livro, inclusive, que surge uma das frases mais célebres de todos os tempos. O homem é o lobo do próprio homem. Segundo o Thomas Hobbes, o Estado absolutista precisa existir para garantir que a ambição do homem tenha limites. Se o Estado absolutista não existir, a ambição do homem, sendo ilimitada, pode levar ele a fazer mal a si próprio e a um semelhante. E aí, dentro desse cenário, ele pode levar o próprio homem à autodestruição. Segundo Hobbes, o Estado absolutista seria esse freio que iria garantir não só a sobrevivência do ser humano, mas também as liberdades mais básicas, como o direito à liberdade mesmo, o direito à propriedade, entre outras garantias individuais que poderiam ser garantidas a partir do Estado. E o nosso último teórico é um sujeito chamado Jacques Bossuet, que ele escreve um livro chamado Política segundo as Sagradas Escrituras. O livro de Jacques Bossuet fala sobre algo chamado Direito Divino dos Reis. Ele não é o único que vai falar favorável a isso. Você tem um outro francês chamado Jean Bodin, que também vai falar favorável sobre a chamada teoria do direito divino dos reis. E o que basicamente significa a chamada teoria do direito divino dos reis? Ele diz que o rei é como se fosse um enviado de Deus à Terra, um embaixador de Deus à Terra. Isso significa que se você trata bem o seu rei, se você respeita o seu rei, se você trata ele com dignidade, você então é um sujeito abençoado por Deus. Então você está cumprindo a vontade de Deus. De igual modo, se você não respeita o seu rei, se você é rude com o seu rei, você está descumprindo a vontade de Deus. Maltratando o seu rei, você maltrata também a Deus. Em países onde o catolicismo é muito forte, uma teoria como essa fala muito alto dentro do coração dos súditos. Os 4 principais países absolutistas são Portugal, com a dinastia de Avis, a Espanha, em especial os chamados reis católicos e depois com a dinastia dos Habsburgos, a Inglaterra, com a dinastia dos Tudor e depois uma tentativa não muito bem sucedida com a dinastia dos Stuart, no século XVII, e a França, com a dinastia dos Bourbons, que vai ser muito bem sucedida. Então, pessoas, é isso que nós tínhamos para falar aqui com vocês com relação ao chamado absolutismo monárquico. Continue estudando, foque naquilo que é importante. A sua aprovação está chegando e lembre-se que quarentena não é férias. A gente se vê.